sua Bíblia no capítulo 1 e mantenha aberta no capítulo 1. Nós começamos no domingo passado uma nova série, na verdade uma minissérie, sobre o advento, sobre a encarnação do nosso Senhor Jesus. Este grande evento da história do povo de Deus, e não apenas do povo de Deus, mas da humanidade toda, que ressignificou completamente a história e que muitas vezes tem sido mal compreendida até mesmo pelo povo de Deus. Nós ouvimos falar das celebrações natalinas, do Natal, e ouvimos muito pouco e compreendemos muito pouco o advento, como é pela Escritura chamada este episódio que marca a encarnação do próprio Deus. Deus vindo, se fazendo carne entre nós. E nós escolhemos uma frase do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, para expressar um pouco do escopo desta importante e gloriosa doutrina, daquilo que nós estamos ocupados nesses domingos, em ouvir sobre o advento, sobre a encarnação do nosso Senhor. O C.S. Lewis, ele fala o seguinte em seu livro, ele diz: um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. No domingo passado nós estivemos olhando para este desembarque do rei, olhando para esta grande obra de encarnação do nosso Deus, a partir dos versículos de 1 a 5. Nós vimos nesses primeiros versículos do capítulo de João a glória de Cristo sendo exposta. Jesus sendo nos apresentado como o verbo, a palavra, o verbo de Deus, que numa quase perfeita correlação entre João 1 e Gênesis 1, nós encontramos a palavra criadora, a palavra sobre quem Deus criou todas as coisas, ou seja, o próprio Senhor Jesus, a própria revelação de Deus que nos é apresentada. De maneira que sua glória é exibida, nos é dada a conhecer, de algumas maneiras muito interessantes aqui por João. Quando, por exemplo, ele diz que a glória de Cristo é apresentada, nos revelada no seu próprio poder criador. Ele fez todas as coisas. O versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vimos também que Cristo não apenas revela-nos da sua glória pelo seu poder criador, mas também pelo seu poder vivificador. Nós vimos aqui o verso 4 e o verso 5 expressando esta grande verdade sobre a glória do nosso Redentor. O verso 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, a grande verdade que nós vimos desses primeiros 5 versículos é de que a encarnação fez-nos conhecer a glória do próprio Deus. Cristo, a sua grandiosa pessoa, a sua suprema pessoa, o seu ser como Deus se fazendo carne entre nós, sendo o próprio Deus, a presença do próprio Deus entre nós, tem sido grandemente ignorada, solenemente ignorada, em dias como os que nós acompanharemos a partir desta próxima semana, mais concentrado nesta próxima semana, mas desde o início do mês, quando o comércio, quando a vida de famílias inteiras começam a girar em torno de um chamado Natal, de um evento que pouco significa em termos bíblicos para a maioria das pessoas. Nós então estamos aqui diante de um texto que nos fala verdadeiramente sobre o que seria esse Natal, que na verdade, mais apropriadamente, nós chamamos de advento, ou de a doutrina da encarnação do nosso Senhor, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Jesus abrindo mão da sua glória, a partir da sua encarnação, quando ele se faz carne, e ele se faz Deus encarnado para habitar entre nós, para expressar o mesmo amor que nós acabamos de cantar, um profundo amor,
Um amor que fez de nós o seu povo. Um amor que fez com que conhecêssemos a mais esplendorosa exibição de excelência e de perfeição que se poderia conhecer na face do universo, sobre o universo. Então, é sobre isso que nós estamos aqui olhando no capítulo 1 de João. E hoje nós estaremos olhando a partir do verso 6 até o verso 9. Mas alguns aspectos importantes aqui nesse texto. Vejam comigo o versículo 6 até o 9. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que, tendo sido lida, já fala aos nossos corações. Já é graça para os nossos ossos, para as nossas almas. Mas, ó Deus, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor nos conceda muito mais, ainda mais do que a simples leitura. Nós, ó Senhor, te pedimos pela Tua direção quanto ao falar. E também, ó Deus, de modo que, por Tua bênção, por Tua direção, venhamos a ter maior proveito, que o Senhor, ó Pai, nos ajude quanto ao ouvir. Que o Senhor nos faça ouvintes sinceros. Prepara o coração dos Teus filhos para fazer com que a palavra ouvida, exposta, explicada, ela possa encontrar mais do que lugar em assentimento intelectual, mas que ela possa encontrar lugar nos afetos e nas volições. Que, ó Deus, o Senhor permita que todos saiam daqui amando a Tua palavra ouvida e desejando vivê-la, assim como a oração de Esdras, quando ele disse que não apenas desejava conhecer a Tua palavra, mas vivê-la, praticá-la. Que assim seja com os Teus filhos nesta manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos recuperar mais algumas outras coisas importantes, meus irmãos, a respeito do propósito das coisas de que João nos revela, de que ele nos fala aqui nesse texto. O capítulo 20, versos 30 e 31 diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todas as coisas pelas quais nós nos ocupamos, com as quais nós nos ocupamos nas Escrituras, carregam essa finalidade. Nós venhamos a conhecer Jesus e que nós venhamos a crer no Cristo, o Filho de Deus, conhecendo a sua glória e conhecendo a sua supremacia em todas as coisas das nossas vidas. Então, o objetivo de entender a doutrina do advento é fazer com que o nosso coração se sujeite ao Rei, ao seu governo, ao seu domínio, como o fundamento básico, o propósito básico de todos os nossos esforços em conhecê-lo. Aqui João ele está estabelecendo este propósito, até mesmo para refutar uma heresia que existia nesta época, a heresia chamada de heresia de Cerinto, que dizia que Jesus era um homem comum. E, meus irmãos, grande parte daquilo que nós temos feito nas chamadas celebrações natalinas tem feito de Jesus um homem comum. Tem reduzido Jesus a um bebezinho fofinho, gordinho, bonitinho, que se mistura em meio a um cenário, se mistura em meio a toda uma decoração que assume muitas vezes tanta importância quanto a sua própria pessoa e aquilo que está envolvido no seu nascimento. Quando nós olhamos para cantatas que são exibidas em muitas igrejas, quando nós olhamos para teatros que são apresentados em muitas igrejas, quando nós olhamos para celebrações feitas em família, em muitos momentos do dia 24, o que nós temos percebido é que eles não estão entendendo o propósito da revelação de Jesus. O objetivo não é que sejamos
mas tão amorosos uns com os outros, como muitas vezes se propõe naquelas músicas de final de ano da Rede Globo. O objetivo não é que você seja simplesmente uma pessoa melhor, que você tenha uma vida melhor ou entre logo a seguir em um ano que seja melhor, mas que você seja aquele que crê no Filho de Deus, aquele que sujeita completamente o seu coração ao domínio de Jesus como o único e absoluto Senhor da sua vida. Por quê? Porque Ele é o Senhor absoluto do universo. Este é o argumento de João. Começa fazendo isso no capítulo 1 e explica isso no capítulo 20. Ele diz: olha, o que importa é que vocês creiam em quem Jesus é, que vocês saibam quem Jesus é, e Ele é aquele que, se mover um dedo, todas as coisas se desfazem, porque todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dEle. Nada do que se fez teria sido feito se não fosse por Ele. E agora, nestes versículos que nós olhamos, nós vamos ver João falar de um outro enfoque importante relacionado ao desembarque do rei. Primeiro ponto, nós vimos que o desembarque do rei apresenta-nos a glória do rei. Mas o C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o rei desembarcou e ao mesmo tempo o rei nos chama para tomar parte do seu projeto de sabotar este mundo mal. Há uma coisa com a qual nós nos envolvemos aqui, e esta coisa é o testemunho da glória do rei. É isso que o versículo João, a partir do versículo 6, João vai nos expor. Ele vai apresentar-nos a figura de João Batista. João Batista, que funciona naquilo que nós já ouvimos das exposições de Marcos, como um preparador do mensageiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é um precursor do nosso rei, daquele que haveria de desembarcar e trazer toda a sua mensagem real. Nós vamos ver aqui João Batista preparando o caminho e chamando o povo ao arrependimento, porque o rei estava vindo, porque o rei estava por desembarcar. Ele vai chamar-nos a atenção para o fato de que Jesus é a própria solução divina. Há um grande problema, um sério problema nesse mundo mau, onde ele desembarca. E a solução para este mundo mau, para o problema que reside neste mundo mau, é o próprio Deus. Em nenhuma outra religião, o próprio Deus é a solução. Nós vamos encontrar em todas as outras religiões redentores humanos. Nós vamos encontrar redentores mortos e que não venceram a morte, que não ressuscitaram. Nós vamos encontrar meios, outros que são usados para aplacar esta ira do Deus pagão, professado por muitos, crido por muitos. Mas o cristianismo é distinto de todas as religiões, porque nele o próprio Deus é quem provê, é quem soluciona o problema que existe entre a humanidade e Ele mesmo. O próprio Deus se dá como solução. E foi isso que João Batista apresentou no capítulo 1, verso 29. É nos apresentado Jesus com a seguinte expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é o grande testemunho a ser dado. Esta é a grande palavra a ser dita. Esse é o testemunho com o qual nós somos convidados a nos envolver. De maneira que falar de Natal é falar de uma ocasião oportuna para testemunharmos sobre Jesus. Falarmos do desembarque do rei é falar de que devemos dar as notícias, a boa notícia às pessoas de que o rei desembarcou, de que o rei esteve entre nós, invadiu o mundo, invadiu as nossas vidas com graça, com amor, trazendo-nos a grande solução para o problema que existe entre nós e o nosso Deus. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nos versos, a primeira parte do verso 7 e verso 9 sobre este testemunho. O texto diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O conteúdo do testemunho é o próprio Senhor Jesus.
Nós temos ouvido isso com muita frequência. O conteúdo não é o benefício que Jesus possa nos trazer, conforme, por exemplo, tem sido anunciado na pregação da teologia da prosperidade. Não são as ofertas que Jesus poderia nos fazer pelo seu próprio poder, pela sua própria condição como meio, mas antes, Ele próprio é o conteúdo a ser testemunhado. Nós precisamos testemunhar da salvação em Cristo, entendendo que Jesus é o Evangelho. Não se trata apenas de notícias ou informações a respeito do que Jesus pode fazer, mas se trata de falar dele mesmo, de anunciar ele mesmo como o Senhor de todas as coisas. Jesus, o Salvador, que se torna o Senhor das nossas vidas. Esse é o conteúdo da sua obra, a ser realizada na sexta-feira da Paixão, naquele momento crucial, agudo da obra de Deus sobre a face da terra, quando Cristo sobe aquela cruz, assume o nosso lugar e paga o preço que nós não seríamos capazes de pagar. Meus irmãos, testemunhar a glória de Cristo não é falar do que Jesus pode fazer pelas pessoas, mas é falar dele próprio, é anunciar Cristo como o inigualável, incomparável sobre todas as coisas, aquele que em si mesmo representa gloriosamente tudo que nós necessitamos. Nós não precisamos entender, nós precisamos fugir do entendimento de que precisamos das coisas que Jesus pode fazer por nós, e precisamos desesperadamente entender que nós precisamos dele mesmo. Não há como receber o que Jesus é capaz de fazer sem que estejamos nele mesmo e sem que venhamos a receber ele mesmo. Nisso nós precisamos entender que aqui há uma segunda coisa importante que nos fala o texto registrado por João. Veja a segunda parte do capítulo 7. Ele diz: a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Nós não estamos falando de uma mensagem de eloquência, nós não estamos falando de simplesmente produzir um conhecimento a respeito de Cristo na vida das pessoas. Aqui o texto está nos chamando a atenção para o fato de que conhecer essas verdades nos envolve numa vida dentro, em torno dessas verdades. O texto está enfatizando que o objetivo de se conhecer esse testemunho é a fim de que todos creiam por intermédio dele. Eu tenho enfatizado muito a questão da prática, daquilo que muitas vezes nós temos negligenciado em nossos dias, principalmente no contexto da fé reformada. A necessidade de nós termos o espírito, o entendimento que Esdras tem quando ele faz a sua oração no capítulo 7, verso 10, quando ele diz que não apenas quer conhecer, mas que ele quer viver, ele quer praticar. Isso é essencial, isso é fundamental para nós, porque hoje muitas pessoas estão se dedicando a conhecerem sobre Jesus, mas há pouco entendimento ou empenho no sentido de entender que é preciso viver a vida em Jesus. É preciso se aplicar e de fato crer e viver as coisas de que nos fala o Evangelho aqui, porque a vida ela fala mais alto do que as nossas palavras. Há um grande erro de você achar que você pode testemunhar com ações, com atitudes, com um testemunho de vida e não usar palavras. Não tem aquela expressão, né? Viva o Evangelho ou testemunho do Evangelho, se possível, use palavras. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é possível testemunhar Cristo, falar de Cristo, anunciar a glória de Cristo sem usar palavras. Como nós vimos no começo do capítulo, Ele é a palavra, Ele é a própria proposição de Deus. Cristo, Ele se dá-nos a conhecer de maneira proposicional, por meio de palavras. Nós temos um livro com palavras. A grande questão é que estas palavras são palavras de vida. Não há como se envolver com estas palavras sem que isso se torne algo encarnado, encarnacional, vivo. Porque o próprio texto diz
que é isso que esta palavra faz. É isso que nós vimos no poder vivificador de Jesus, no versículo 4 e 5, quando diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, de maneira que estas palavras, elas irrompem em vida, elas produzem algo que não pode ser diferente de vida. E este é o grande objetivo do nosso testemunho, é de que as pessoas creiam, ou seja, de que elas confiem em Jesus toda a vida delas, e de maneira que aí exista vida, haja vida. Se envolver no testemunho deste grande plano de sabotagem de Jesus, de destruir o mal, é se envolver nos nossos casamentos, de maneira que toda a palavra produza vida no nosso casamento. Não haverá de fato a presença do Evangelho na sua vida se você, como pessoa do Evangelho, não experimenta um casamento melhor por conta do Evangelho, um casamento transformado pelo Evangelho. Se os seus filhos não se tornam filhos do Evangelho, filhos da aliança, se a nossa vida não é profundamente invadida pela realidade dessas verdades. Portanto, João está nos chamando a atenção para o fato de que o objetivo deste testemunho é de que nós venhamos a confiar em Cristo em todas as coisas e sermos invadidos por Ele na mudança de todas as coisas das nossas vidas. Então esse testemunho tem que ser vivo. É preciso entender que a santidade e a piedade serão consequências normais desta verdade. Piedade e paixão é aquilo que vai envolver a vida dos que estão envolvidos com estas gloriosas verdades. E é assustador, meus irmãos, que nós hoje tenhamos o nosso olhar sobre a reforma que se propõe no nosso contexto brasileiro hoje, tão carente de piedade. Nós vemos pessoas discutindo teologia, massacrando umas às outras, ofendendo e humilhando umas às outras. Não tem sido raro. Nós vemos que uma das maiores habilidades de argumentação demonstrada por muitos dos ditos reformados de hoje seja precisamente um pecado e um erro de argumentação, que é o tal do recurso ad hominem. Você, na tentativa de ganhar o argumento, você ofende, você desmerece, você quebra o novo mandamento, você levanta falso testemunho contra o seu irmão. O testemunho destas verdades nos envolve em piedade e paixão, nos envolve em santidade e em vida piedosa. Se nós de fato estivermos envolvidos com o testemunho da glória do nosso Senhor Jesus, o anúncio de que o Rei desembarcou esteve entre nós, está entre nós, reinando dos céus, através da sua igreja militante, nós então certamente estaremos envolvidos no grande projeto, no grande empreendimento dele, de fazer com que o Evangelho seja central nas nossas vidas, mudando as nossas práticas, mudando o nosso casamento, mudando a nossa relação com os filhos, mudando a nossa relação com o nosso trabalho, mudando a maneira como nós agimos nas redes sociais, mudando toda a nossa vida. Moray Cheyenne, ele disse o seguinte: não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial, mas a grande semelhança com Jesus. Nós precisamos parar de buscar performance e buscar semelhança com Jesus. A maioria de nós está envolvido com o espírito da nossa época, que é o chamado novo legalismo, onde a maior das nossas preocupações tem sido encontrar performance. Nós queremos erudição, nós queremos pessoas que sejam capazes de demonstrar uma grande capacidade e uma grande eloquência, enquanto na verdade nós deveríamos buscar semelhança com Jesus. O pregador que você idolatra, ele é parecido com Jesus? Você o conhece no dia a dia?
essa semana ontem mesmo, eu postei uma frase, uma indagação sobre uma brincadeira que fizeram aí que não me agrada. Eu não gosto desse narcisismo gospel que está crescente entre nós. Há pouco tempo, as mesmas pessoas que hoje estão buscando celebrização estavam criticando as celebridades gospel. Eu me lembro que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o grande empreendimento reformado era tacar pedra. Ia na Paula Valadão, diante do trono, e nas posturas de celebridade que o mundo gospel estava assumindo. Pastores e mais pastores detonando as celebridades gospel. As suas extravagâncias, o seu espírito de celebridade. E hoje é impressionante como com muita facilidade esses mesmos estão assumindo um novo tipo de celebrização, que é a celebridade reformada. Estão fazendo agora caricaturas de Star Wars para pregadores reformados. E aí, o guerreiro, e exaltando o pregador reformado. Eu pensei, meus irmãos, que o espírito da reforma era justamente esvaziar a figura do bispo e ressaltar a figura de Cristo. Eu já critiquei aqui aquela página que criou-se no Facebook, a tal do Mitodemos. Não é para isso que Reverendo Augusto Nicodemos foi chamado, para ser celebrizado numa rede social como um mito. Nós sabemos muito bem quem é o mito entre nós, e que não há concorrência em relação a ele. O mito é Jesus, não há nada que possa concorrer com ele. E nós devemos buscar não a eloquência nos testemunhos, mas a semelhança com Jesus, a exaltação de Jesus. O objetivo nosso é seriamente comprometido quando personalidades do meio reformado, da igreja que tenta se reformar no Brasil, é levada ao patamar de fama que nos faz lembrar muito bem a figura do Papa de Roma. Nós precisamos assumir o espírito davídico do Salmo 131, quando Davi diz: eu não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim. Ou o espírito da oração de João Batista, o nosso precursor de Cristo aqui nesse texto, quando ele mesmo ora e diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Quando nós crescemos, quando nós aparecemos demais, Jesus some. Roubamos as exibições, o testemunho da glória dele. Terceiro lugar, nós olhamos para o verso 8 e encontramos justamente essa verdade. Ele diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. O objetivo de João Batista não era ser o mitobatista. O objetivo de João Batista não era virar uma espécie de febre, de meme, ou viralizar no Facebook com uma figurinha de Star Wars. O objetivo de João Batista era anunciar aquele que de fato éramos. João capítulo 3, versos 28 a 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. E é por isso que ele ora: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós falamos de solo Cristos, quando nós falamos de somente a glória do nosso Senhor, nós estamos repreendendo de todos os modos o espírito papista que fez com que o bispo de Roma se tornasse o mito, a grande febre da Idade Média. Quando nós falamos de solos Cristos, nós estamos falando de que nada na nossa atuação, no testemunho da glória dele, deve concorrer com ele. Nós falamos de que é preciso no nosso testemunho humildade, simplicidade e coragem para apontar para ele. Foi esse o espírito que dominou o coração de Samuel Rutherford quando uma ovelha sua, indo-lhe bajular
ao final de um sermão, dizendo-lhe: ah, pastor, que alegria que eu tenho de ser pastoreada pelo Senhor, de domingo após domingo, estar aqui ouvindo da sua erudição, como o Senhor prega maravilhosamente bem. E Ruth Ford baixou a cabeça, triste, e disse: lamento, minha irmã, que a irmã não esteja entendendo o propósito das minhas pregações, porque não é esse. O objetivo do que eu prego é levar o seu coração para longe de mim e para perto de Jesus. Porque se a irmã pudesse olhar dentro do meu coração e pudesse ver as lutas que eu carrego dentro dele, as trevas densas sobre as quais Jesus está lançando a sua luz e trazendo a morte, a irmã correria daqui com seus filhos, andaria 3 dias e 3 noites sem olhar para trás. É esse o espírito de João Batista. É isso que nós precisamos entender no nosso testemunho de Jesus. Entender que este conceito de um Natal transbordante, carregado pela doutrina da encarnação de Jesus, biblicamente orientada, vai nos fazer render-nos a Jesus. Vai nos fazer entender que a esperança contida na vida e na morte de Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Vai humilhar a mente daqueles que gastam horas e horas ensaiando cantatas para confiar em suas habilidades de cantarem como uma forma de ver Cristo testemunhado. E vão pôr abaixo toda a confiança em si mesmos. Vão colocar abaixo toda a autojustiça, toda a confiança em mérito, em performance, e rendendo-se de joelhos diante do Rei desembarcado, encarnado entre nós, e dizer: Senhor, eu não confio em nada mais a não ser em Ti. Eu não confio em nada além da Tua justiça, de quem Tu és. Em quem que você confia, meus irmãos? Você confia na sua afinação quando você canta? Você confia na sua arte, no seu talento, na sua performance? Ou você confia apenas em Jesus? Somente em Jesus? Eu gostaria de deixar algumas perguntas para que você reflita sobre esta questão tão importante do nosso envolvimento com a doutrina do Advento. Sobre a necessidade de nós confiarmos em Jesus para o nosso próprio envolvimento e empreendimento em testemunhar da glória dele. Em primeiro lugar, você já se rendeu a Cristo como Salvador da sua própria vida? É em Jesus que você confia? Ou você confia em alguma bondade que existe em você? Ou você confia nas suas habilidades de entender o texto bíblico? Ou você confia na sua erudição, na sua capacidade de empreender estudos incríveis do texto bíblico? Aproveite esta oportunidade e faça isso hoje, se você ainda não fez. Se você já, de fato, rendeu-se a Jesus como seu Salvador, a pergunta que eu faço é: você continua firmemente confiando apenas, somente em Jesus, para o testemunho da glória dele, para o envolvimento com as coisas para as quais ele te chamou? Segundo lugar, como você pode testemunhar de Cristo neste Natal, neste fim de ano, onde as pessoas estão aí tão envolvidas com celebração, para parentes e amigos que ainda não se renderam a Ele mesmo como o Salvador de suas vidas? Como você pretende testemunhar de Cristo? Você vai fazer como João Batista fez? Ou você vai dar uma incrementada? Você vai trazer um pouco do seu talento, da sua arte, da sua capacidade, para que Cristo de fato seja reconhecido? Porque talvez você creia que como fez João Batista não é suficiente. João Batista desejava desaparecer. Convém que eu diminua, dizia ele, porque convém que ele cresça.
Algumas igrejas, nesta época do ano, suprimem a pregação, justamente invertendo o pensamento de João Batista. A palavra é Cristo. A palavra é o testemunho de Cristo. A palavra existe porque Ele era o Verbo e Ele estava com Deus e Ele era o Logos. A palavra, a revelação proposicional que nos dá conhecimento de Deus. E qual que é a solução que os artistas desta época do ano acham para o testemunho da glória de Cristo? Tira-se a pregação, tira-se a palavra, tira-se o trono através do qual Cristo governa o universo e coloca-se arte e performance no lugar da pregação de Cristo e da palavra. Por quê? Porque as pessoas confiam nas suas artes, nos seus talentos, mais do que confiam em Jesus. Terceiro lugar, você tem testemunho de Cristo com sua vida e com a sua voz. Você é alguém que de fato creu nele e que não apenas tem palavras a dizer sobre ele, mas tem uma vida onde estas palavras se fizeram reais. Viva este Evangelho. Viva esta palavra. Finalmente, em que você precisa crescer à semelhança do caráter de Cristo para que sua vida seja a melhor assinatura do seu testemunho verbal? Onde você estamos falhando em mostrar esta palavra do Rei como atuante nas nossas vidas? Esta semana eu estive reunido com a executiva do nosso presbitério Taguatinga Norte. Estávamos discutindo nomes de preletores para falar no culto da família do Petan. E eu propus aos irmãos uma reflexão que há muito tempo eu acredito que nós não estamos fazendo na hora de decidir essas coisas. Eu falei, olha, eu gostaria de fato de ter um pregador fiel, mais do que um pregador performático. Para que pudéssemos ter aqui um pregador fiel, seria bom, seria muito bom que nós pudéssemos trazer alguém que tem nas suas famílias a assinatura daquilo que eles irão pregar e falar. Seria muito bom, para variar, nós ouvimos pregadores de família que não sejam homens que estão no segundo casamento, terceiro casamento. Que seria muito bom ouvir pregadores que falam sobre família, cujos filhos estão de joelhos diante de Jesus, ao invés de professando o ateísmo ou outras crenças totalmente distantes do cristianismo. Seria muito bom que nós pudéssemos estar dando testemunho de Cristo, com a assinatura deste Evangelho, cravada, encarnada nas nossas vidas. Será muito bom, meus irmãos, se nós pudermos ser, de fato, uma grande exibição da transformação que Jesus faz quando nós pregamos às pessoas o convite a essa transformação. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza no grande testemunho da glória dEle. Que cada um de nós se alegre, que cada um de nós se regozije em se envolver nesse grande plano de sabotagem do nosso Rei, que está trazendo luz sobre as trevas, que está trazendo vida sobre a morte, que está trazendo o bem sobre o mundo mau. Vamos orar.